agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, o Brasil é considerado um Estado laico, todos nós sabemos, não há uma religião oficial, é um Estado laico. Mas nós sabemos que o povo brasileiro não é laicista. O povo brasileiro, sim, possui religião. E nós estamos falando de um país extremamente religioso. Há uma pequena parcela que não professa nenhuma crença religiosa? Sim, há. Mas a maioria esmagadora do povo brasileiro crê em alguma coisa, crê em alguém, professa algum tipo de fé. Eu levantei alguns dados e eu gostaria de apresentar para vocês, não é? Que hoje a questão religiosa no Brasil se divide da seguinte maneira: 52% da população se declara católica. Então, o catolicismo romano ainda é a maior parcela religiosa da população aqui dentro do cristianismo. 31%, observe que houve um acréscimo. No último censo de 2010, éramos 26%. E o número de católicos na casa de 60 e alguma coisa, não é? 60 e poucos por cento, quase 70%. Hoje esse número reduziu para 52% de católicos, 31% da população se declara evangélica. Dentro desse número também há aqueles que se declaram evangélicos não praticantes. Nós já temos essa rubrica no censo: evangélicos não praticantes, aqueles que não pertencem a nenhuma agremiação, a nenhuma denominação, mas se declaram evangélicos, professam a fé evangélica. As religiões de matriz africana representam algo em torno de 2%, espíritas 3%, sem religião na casa de 8%, e outras confissões, outras filosofias, ideologias, na casa de 2%. Então observe que em 100%, 8% apenas não professam nenhum tipo de credo, não creem em Deus ou não professam nenhum tipo de crença religiosa. O restante, 92%, está aí subdividido dentro desta estatística que eu apresentei para vocês. Então o Brasil é um país religioso, um país de fé. E eu queria a partir de agora apresentar para vocês alguns modelos de fé, alguns tipos de fé que nós encontramos em solo brasileiro. Queria pensar sobre isso como introdução para aquilo que nós vamos falar, porque nós vamos pensar hoje sobre o tipo de fé que Deus espera do seu povo. Nós somos o povo de Deus, mas será que qualquer tipo de fé é válida? Aqui, com todo respeito, eu não quero questionar isso. Se você tem, você tem. E nós dois não vamos discutir por causa disso. Mas eu tenho muita dificuldade com aquela camisa escrito assim, fé. Tem um escudo, né? Fé. Ok, eu sei que você tem fé. Mas fé em quem? Fé em quê? Geralmente nós observamos que essa fé está dentro de um escudo. Então eu sei que aquela pessoa é cristã, aquela pessoa professa a fé cristã. Mas é estranho, não é? Fé como? Que tipo de fé é essa? E eu tenho aqui alguns modelos de fé para apresentar para vocês. Por exemplo, nós temos no Brasil a fé mística. Um grande número de pessoas professam esse tipo de fé. Por exemplo, é a fé das mandingas, é a fé da astrologia, é a fé dos búzios, do tarô, das cartas, não é? A fé da cartomancia, do horóscopo, a fé dos orixás, a fé também das benzedeiras, dos guias, a fé da nova era, das religiões orientais. Então, tudo isso
está dentro desse bojo chamado de fé mística. Há muitos que professam esse tipo de fé. E talvez você conheça alguém. Existem pessoas, por exemplo, que não saem de casa sem dar uma olhada no horóscopo. O que é que os signos reservam para aquele dia? Existem pessoas que levam isso a sério. E nós precisamos respeitar. É a crença delas. Elas acreditam nisso. Então, é a fé mística. Existe também aquilo que nós ouvimos aqui e ali, que nós poderíamos classificar como fé hereditária. Isso é impossível, mas na verdade poderíamos classificar assim. É aquela fé que é passada muitas vezes de geração para geração. E a maioria das pessoas não querem ser o elo fraco da corrente. Então elas seguem uma determinada confissão de fé, porque o pai ensinou, que por sua vez aprendeu do avô, que aprendeu do bisavô, e isso vem de toda uma geração. Então por que você é o que você disse? Porque meu pai ensinou, porque minha mãe ensinou. E eu não quero de maneira nenhuma ser o elo fraco da corrente, eu não vou mudar isso. E é isso que eu estou ensinando para o meu filho também. É a fé hereditária, não é? É a fé sem respostas satisfatórias, mas que de uma certa forma identifica alguém. Talvez você conheça, não é? De vez em quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Dentro daquele conceito religioso no qual a pessoa cresceu. Nós vamos ter também um modelo de fé que eu denomino aqui de fé palpável. O que seria a fé palpável? É aquela fé que se toca. É a fé que você precisa ver. E essa fé, infelizmente, ela está muito presente nas igrejas evangélicas. Explique melhor, pastor. É a fé dos amuletos, das rosas ungidas. Uma vez eu fui visitar uma família, e quando eu cheguei assim na casa da família, tinha uma flor, uma rosa, seca, em cima da geladeira. E eu imediatamente já me lembrei desse aspecto aqui. Deve ter recebido em alguma igreja, não gratuitamente, diga-se de passagem, porque sempre existe um valor monetário por trás. E aquela rosa, ela vai de alguma forma ativar algum tipo de poder espiritual dentro da casa, neutralizando toda a ação do diabo. Então é a fé das rosas ungidas, dos cajados de Moisés, não é? Das arcas da aliança. Certa vez, pastor Petrônio, irmão Rogério, eu vi um episódio. Eu fiquei assim, meu Deus, como pode ser isso, né? Uns obreiros de uma determinada igreja, com uma réplica da Arca da Aliança em cima de um carro de corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros, que é patrimônio público, eu e você pagamos por isso, não é? Com a sirene, aquele giroflex, não sei como se chama no caso dos bombeiros, ligada, como se estivesse realmente atendendo uma chamada de emergência, e em cima do carro de corpo de bombeiros, uma meia dúzia de obreiros, com a mão em cima da arca, segurando a arca. E quando eu vi aquilo, eu disse, se fosse no Antigo Testamento, já tinham sido fulminados. Já tinham sido fulminados. Lembram o que aconteceu com Uzá? Quando Davi foi levar a Arca da Aliança para Jerusalém, em cima de um carro de boi, vocês se lembram disso? O carro de boi balançou, a arca começou a escorregar, Uzá pôs a mão na arca, morreu na hora. E aí eu vi aqueles obreiros com as mãos em cima da Arca da Aliança, levando para uma determinada igreja, porque lá já havia uma multidão aguardando a entrada da Arca da Aliança no culto. É a fé palpável, é aquela fé que você precisa ver, não é? É aquela fé do suor, aquela fé do suor santo, do suor sagrado. É a fé da água do Rio Jordão. Eu fui lá em Jerusalém, alguém diz, né?
E trouxe, olha que maravilha, eu trouxe um pouquinho da água do rio onde Jesus foi batizado. Oh, como eu sou abençoado, não é? E aí abre aquele frasquinho e começa a passar, não é? Passa no automóvel, passa na parede da casa, porque de alguma forma acredita-se que aquela água tem algum tipo de poder miraculoso, porque é a água do Rio Jordão. Ou óleo das oliveiras do Getsemane. Vocês estão observando? É a fé que você precisa tocar. É a fé palpável. É aquela fé que você precisa ver para crer. E aí eu me lembro de Jesus falando para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Mas nós também, irmãos, poderíamos mostrar aqui para vocês que é a fé mercantilista. A fé business. Toma lá da cá. Quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Se você entregar hoje uma oferta de R$1.000 no altar do Senhor, você receberá 10.000. É a fé da lata velha. Vocês conhecem a fé da lata velha? O que é a fé da lata velha? Um determinado líder disse assim na igreja: ei, você, sabe essa lata velha que você chama de carro? Pois bem, entregue essa lata velha no altar do Senhor e você terá um Lamborghini na garagem. É a fé mercantilista. É aquela fé que quer provar para você que quanto mais você der ao Senhor, o Senhor fica devendo para você. E aí Ele vai dar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas é interessante que nós observamos, e o que nós observamos, nós o observamos no temor do Senhor, que na verdade não sou eu quem primeiramente dá, mas é Deus que nos dá primeiro. Aquilo que eu oferto, aquilo que eu entrego, é produto da minha gratidão, não é para receber, mas é porque eu já recebi. Então, se tem alguém devendo a alguém, esse alguém sou eu é que sou devedor a Deus. E tudo que eu entrego ao Senhor, na verdade, é dele, não é meu. Então, é a fé mercantilista, é a fé do negócio, onde a igreja deixa de ser igreja e se transforma numa empresa. Infelizmente nós temos esse tipo de fé por aí. Mas nós temos também um outro tipo de fé. É a fé eclética. O que é a fé eclética? É aquela fé que está aberta para o universo. Oh, maravilha! Tudo é bom. Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu também creio. O importante é falarmos de Deus, não é? O importante é Deus estar ali. É a pessoa que está aberta a todo tipo de proposta. Ela encontra algo bom em cada uma das propostas religiosas. E ela quer observar um pouco de tudo. Certa vez perguntaram para um ator da Rede Globo como era a questão religiosa dele. Ele disse assim, numa revista de circulação nacional. Ele disse assim: bom, durante a semana, no domingo eu visito uma igreja evangélica. Na semana eu participo da missa. E no final de semana eu tomo meus banhos. Uma fé eclética. Aberta para tudo e para todos. Podem vir, eu sou aberto, eu sou receptivo. Podem vir, podem vir. Eu creio em tudo. Tudo é bom, tudo tem algo para somar. É a fé eclética. E nós vamos ter também um outro tipo de fé, a fé pragmática. O que seria a fé pragmática? É a fé do resultado. O importante é dar resultado.
O importante é atingir as metas estipuladas pela igreja central, pela igreja, pela sede. Então vamos criar, vamos usar a nossa criatividade e vamos criar todos os tipos de estratégias para que mais pessoas participem do culto, porque quanto mais pessoas estiverem presentes no culto, maior a probabilidade das ofertas e das entradas financeiras contribuir para que nós possamos bater a meta do mês. E aí começa-se a criar e vai criando uma série de subterfúgios para que as pessoas possam estar sempre indo naquela igreja. É a fé pragmática, né? Um determinado líder religioso, adepto desse tipo de fé, diz: para Jesus até gol de mão vale. Vale tudo, né? Aí eu me lembrei de uma frase de Paul Washer. Paul Washer diz o seguinte: os pastores carnais que usam meios carnais para trazer homens carnais para as suas igrejas, continuarão a usar de meios carnais para manter esses homens carnais em sua igreja carnal. Porque termina-se uma determinada campanha, começa-se outra, e outra, e outra, e outra, porque os adeptos precisam continuar ali. E aquele que pensa diferente, aquele que de alguma maneira tem um raciocínio diferente, geralmente ele é excluído, ele não faz parte do grupo, ele é tratado como um herege. Certa vez um casal chegou diante de um pastor e disse assim para o pastor: pastor, nós estamos insatisfeitos com a igreja. Nós estamos observando que a igreja tem muitas programações, muita coisa, mas quase não tem palavra. E tem outra coisa, pastor, nós estamos vendo aí que há muito dinheiro envolvido, entra-se muito dinheiro, não há um relatório, não há uma prestação de contas, e nós estamos assim preocupados, como esse dinheiro é gasto, como esse dinheiro é administrado, nós não observamos, nós não olhamos nenhum tipo de relatório. Pastor, eu e minha esposa, nós decidimos deixar a igreja, nós não queremos ser problema para o pastor, nós vamos para outro ministério, nós vamos para outra igreja, e nós queremos sair por conta da nossa insatisfação. Aí o pastor olhou para eles e disse assim: vocês vão deixar a igreja? E eles disseram: sim, pastor, vamos. Irmãos, o pastor fez desse jeito: estou retirando o Espírito Santo de vocês. A partir de agora é entre vocês e Satanás. Ele fez desse jeitinho, irmãos. Ele fez assim, tirando o Espírito Santo. Que isso, hein? É a fé pragmática. É a fé daquela senhorinha que estava na fila para contar a bênção dela. E o pastor disse: conta a bênção, irmão. E aí o irmão chegou: eu tinha isso, eu tinha muitas dívidas, participei da campanha tal e consegui quitar todas as minhas dívidas e hoje eu não devo mais nada, eu estou inclusive com dinheiro guardado no banco. E aí o pastor disse: amém, aleluia, glória a Deus. E aí chegou outro: conta a bênção, irmão. E ele disse: pastor, eu antes estava com a minha casa caindo aos pedaços e eu participei da campanha da casa própria, pude comprar minha casa, aquela casa antiga demoli, construí outra no lugar, hoje eu tenho 3 casas. E o pastor: amém, glória a Deus. E aí chegou mais outro, sempre quantificando, sempre coisificando a bênção de Deus. Chega uma senhorinha muito simples diante do pastor, e o pastor disse assim para a senhorinha: irmã, conta a bênção, com muita ênfase, né? Conta a bênção, irmã. E a senhorinha disse assim: pastor, e começou a chorar: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus perdoou os meus pecados, pastor. Eu sou salva, pastor. Aí o pastor olhou para aquela irmãzinha e disse assim: tá bom, irmã, tá bom, mas conta a bênção, irmã. Conta a bênção. É a fé pragmática.
Ah, como há pessoas com esse tipo de fé hoje, que se dizem cristãs. Pragmatismo. O importante é o resultado. Os fins justificam os meios. Mas nós vamos ter outro tipo de fé. É a fé motivacional. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, e esse pensamento é meu. Irmãos, eu trabalhei durante 15 anos numa empresa. E eu sempre fui enviado pela empresa para participar de workshops, treinamentos. Sempre ouvi palestrantes extraordinários, Roberto Chiniachik, não é? Paulo Marins, e muitos outros palestrantes, exímios palestrantes. E aquilo motivava, aquilo nos dava uma injeção de ânimo. Chegávamos nos nossos departamentos com bastante ânimo, colocávamos algumas coisas em prática. Eu era líder de uma equipe quando eu trabalhava, eu tinha funcionários sob minha responsabilidade. Eu chegava e queria colocar tudo aquilo que eu aprendi no seminário, lá em Belo Horizonte, geralmente era em Belo Horizonte, em prática. Então eu não tenho nada contra isso, isso é importante, isso é necessário. Não é o coaching, aqueles coachings que são contratados para alavancar as vendas de uma empresa. Irmãos, eu não tenho nada contra isso. O problema é quando você traz isso para a pregação. O problema é quando a fé se torna um coaching. A fé se torna motivacional. Quer ver alguns exemplos? O que a fé motivacional diz? A fé motivacional é aquela que diz o seguinte: para Jesus, você é o centro. Você é o centro de Jesus. O centro do coração de Jesus é você. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, sabe o que eu vejo? Eu vejo um coaching reverso. Os irmãos observam isso? Eu vejo um coaching reverso. Eu vejo a Bíblia dizendo o seguinte, que o centro de tudo, na verdade, para Jesus, é fazer a vontade daquele que o enviou. Vocês lembram quando ele estava lá conversando com a mulher samaritana, e os discípulos chegaram diante dele e falaram assim: mestre, come. E ele disse assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos: será que alguém lhe trouxe pão? Ele diz: a minha comida é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. Aí eu pergunto para vocês: quem é o centro do coração de Jesus? Deus, não sou eu. A fé motivacional diz: você pode, você consegue. Mas a fé bíblica diz: sem mim, nada podeis fazer. A fé motivacional diz: você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Mas a fé bíblica diz assim: todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. E todos nós murchamos como a erva. E todas as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Quem nós somos? Trapos de imundícia. Está vendo como é que a Bíblia faz um coaching reverso? A fé motivacional diz assim: você tem a marca da promessa. Mas a fé bíblica diz: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Com quem nós vamos ficar? Com a fé bíblica ou com a fé motivacional? Então eu estou aqui elencando para vocês alguns tipos de fé que nós encontramos no Brasil. Mas qual seria a fé que Deus espera de nós? Nós vimos aqui em Hebreus o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter algum tipo de fé. Então qual o tipo de fé que agrada a Deus? Eu quero pensar com vocês pelo menos em 3 tipos. Primeiro, a fé resiliente. O que é a fé resiliente? Nós falamos sobre isso há um tempo atrás. E o Senhor está trazendo isso novamente para nós. É aquela fé que permanece em Deus, independente das circunstâncias. É a fé daquele que diz: Senhor, eu posso ficar doente,
eu posso perder o emprego, eu posso perder meu filho, minha filha, eu posso perder um parente, eu posso ter todas as dificuldades do mundo, mas eu quero que tu saibas, não te deixarei. Não te deixarei. Não me afastarei de ti. Porque para onde eu vou, só tu tens palavras de vida eterna. É a fé, por exemplo, de Abacuque. Abacuque 3, 17, 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Fé resiliente, é a fé de Paulo. É a fé de Paulo em Atos capítulo 21, versículos 7 a 13, veja só. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, aqui é Lucas que está falando, viu gente? Rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora veja só o tipo de fé resiliente de Paulo. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Fé resiliente é aquela fé que não deixa você se afastar do Senhor por nada. Não te largo, Senhor, não te deixo, ainda que o mundo inteiro desabe sobre mim, eu creio em Ti. É a fé resiliente. Esse tipo de fé Deus espera de nós. Mas sabe qual é um outro tipo de fé que Deus espera de nós? É a fé submissa. E isso é tão importante para nós nos tempos atuais, porque hoje nós estamos vendo tantos engraçadinhos por aí dando ordens em Deus. Eu tenho tanto medo disso. A fé submissa diz o seguinte: Senhor, eu quero muito isso, e eu coloco diante de Ti em oração, mas não é a sua vontade que precisa se adequar à minha, mas é a minha que precisa se adequar à sua. Se não for a sua vontade, por mais que eu queira, eu me rendo a ela, e que seja feita a tua vontade, não a minha. É a fé que Jesus Cristo nos ensina lá no Getsemane. Olha de quem eu estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja comigo Lucas 22, 39 a 42, diz assim: saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, veja só: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. É a fé que aceita a vontade de Deus. É a fé de Maria. Veja comigo, Lucas, capítulo 1, versículos 34 a 38. Então,
disse Maria ao anjo: como será isso? Ela havia acabado de receber a notícia de que seria mãe do Filho de Deus. E ela diz: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você acha que foi fácil para Maria? Maria corria risco de ser acusada de adultério. Maria corria risco de ser apedrejada se fosse denunciada. Mas ela vai dizer o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a vontade dEle. É a fé submissa. É a fé que se rende. Sabe, irmãos, um menino de 6 anos queria porque queria comer farinha láctea. A mãe ponderou: agora não. A vovó já vai colocar o almoço na mesa. Aí o menino começou a bater o pé e dizer: mas eu quero. Foi a resposta enfática do menino. A mãe pacientemente argumentou: mas depois você não vai comer comida que é necessária para você ficar forte e bonito. Mas eu quero. Era a incisiva resposta cada vez mais enfática do garotinho. Ele chorou, rolou no chão, gritou, apelou para a vovó, mas a mamãe sabia o que era melhor para ele. É natural que uma criança de 6 anos não saiba ainda os limites do querer. A mãe está ali para ensiná-la, mas há pessoas que são adultas na idade e crianças no entendimento. Continuam até a velhice, pensando que eu quero é tudo. Basta dizer eu quero e tudo será resolvido. Gritam, batem o pé e se não conseguem o que querem, viram a cara, ficam frustradas e incapacitadas para seguir adiante na vida. O que há de crentes como esse garotinho hoje, batendo o pé e dizendo: Senhor, eu quero e ponto final. Porque eu sou fiel, porque eu participo de todas as reuniões da igreja, eu sou uma das pessoas que mais ofertam na igreja, eu sou uma pessoa extremamente comprometida com a igreja, eu participo de 5 ministérios na igreja, eu sou líder de 3 ministérios, a minha família toda está na igreja, eu já li a Bíblia mais de 15 vezes, eu sei 150 versículos de cor, eu sempre estou pregando a palavra de Deus para as pessoas, então eu quero. Acreditem, irmãos, há pessoas que pensam assim. Mas aí, nós tomamos conhecimento de que os personagens da palavra de Deus não tiveram esse tipo de fé. Era uma fé submissa. Senhor, eu quero, mas tu queres. É a tua vontade. É isso que o Senhor quer para mim? Por favor, se não for, não permita que aconteça. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas existe um outro tipo de fé e eu caminho para o final. Nós falamos da fé resiliente, nós falamos da fé submissa, mas existe um outro tipo de fé. É a fé prática. Veja o que Tiago vai nos dizer em Tiago 2, 14 a 26. Preste atenção no que Tiago vai nos dizer. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Martinho Lutero teve uma dificuldade para aceitar o livro de Tiago como um livro canônico. Porque Martinho Lutero lia o livro de Tiago e ele dizia que ele era incongruente com a proposta da justificação pela fé. Martinho Lutero teve muita dificuldade até que ele entendeu. Tiago não está desprezando a justificação pela fé, mas Tiago está dizendo que a fé tem que ser prática. A fé tem que ser mostrada com elementos práticos. Você pode dizer: pastor, eu creio. Ok, que bom que você crê. Agora, mostre-me através da sua vivência como você crê. Você diz que crê? Que maravilha. Então, permita-me ver as suas obras. Quais as obras você pratica que acompanham essa fé? Certa vez, pastor Petrônio, ministro de música Rogério, irmãos, Billy Graham estava num avião, indo para mais uma de suas conferências. Aliás, ele estava esperando numa sala para embarcar num avião, assentado, lendo um periódico, quando um senhor bêbado se assentou perto dele. Billy Graham, então, continuou lendo seu periódico. O bêbado olhou para Billy Graham uma vez, olhou segunda vez, olhou mais perto, terceira vez, encostou em Billy Graham e disse assim, eu não vou reproduzir aqui como foi a voz do bêbado, mas ele disse assim, você é Billy Graham, não é? E Billy Graham disse assim, sim, sou eu mesmo. E aí o bêbado, disse assim, olha só, você foi o responsável pela minha conversão. Eu encontrei Jesus, aceitei Jesus através de você. Billy Graham olhou para aquele bêbado e disse assim, com certeza foi através de mim mesmo. Eu fui o responsável por sua conversão, porque se tivesse sido o Espírito Santo, você não estava nessa situação. Que fé é essa? Eu creio, mas continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Continua mentindo, continua sendo desonesto, continua sendo mexeriqueiro, falando da vida alheia, continua com a boca suja. Não há obras de fé, não há uma fé prática que demonstra através da vida que aquela fé realmente é real e verdadeira. Então esse tipo de fé Deus espera de nós. A fé prática. Fé que leva às obras. Igual aquele garotinho que fez um desenho bem ao estilo dele de um barco, de uma embarcação em cima das ondas do mar. Mas ele fez no desenho algo interessante. Ele colocou duas bandeiras no desenho. A bandeira da popa estava virada para a direita, a da proa para a esquerda. E aí ele foi todo feliz mostrar o desenho para a mãe dele. Mamãe, olha o desenho que eu fiz. A mamãe pegou o desenho do menino,
aquele barquinho tão bonitinho, tão infantil, colorido, com o maior carinho, mas a mamãe percebeu que as bandeiras estavam viradas na direção oposta. E agora, como que eu vou dizer para ele sem desmotivá-lo, né? Ela disse, seu desenho ficou lindo, mas a mamãe vai te dar uma sugestão. Se a bandeira da popa está para a direita, a da proa também precisa estar, porque o barco está indo para a esquerda. Então, as duas bandeiras precisam estar voltadas para trás. Ele disse, não mamãe, mas ela está indo para a direita. Então, filhinho, a bandeira da popa precisa estar para a esquerda, contra a direção do vento, entendeu? Aí o menininho foi lá e refez o desenho, corrigindo o erro. As duas bandeiras precisavam estar na mesma direção. Assim é a vida cristã. Perdoe-me por usar um exemplo tão infantil, mas a nossa vida é assim. Fé e obras na mesma direção. Não adianta, meu irmão, você dizer, eu sou um cristão, eu creio em Jesus. Ok, você pode dizer o que você quiser, mas o importante não é tanto o que você diz, é o que você faz, que vai autenticar, que vai bater o carimbo de autenticidade da sua fé. Não adianta. Não adianta você dizer para mim que crê e continua vivendo da mesma maneira como você sempre viveu. Eu não consigo olhar para isso e olhar para as Escrituras e achar algum tipo de conexão. Jesus Cristo diz assim, se alguém está em Cristo, não é? Tem tradução que diz nova criatura mas a melhor tradução é nova criação. As coisas velhas passaram. Então, o que nós poderíamos colocar dentro desse arcabouço de coisas velhas? As velhas práticas, a velha vida, a velha maneira de pensar, os velhos posicionamentos, a maneira como eu vivia antes, as minhas decisões, tudo isso está dentro desse bojo. As coisas velhas passaram, agora coisas novas surgiram, coisas que estão diretamente relacionadas com a fé que eu professo. Então, irmãos, nós precisamos ter uma fé que possa ser evidenciada, uma fé que as pessoas possam ver, porque senão nós estamos apenas professando uma fé, nós nos tornamos adeptos de uma religião, nós apenas temos o nosso nome no hall de membros, e isso significa pouco, frente a tudo aquilo que uma nova vida em Cristo deve oferecer. Por isso eu termino, mais uma vez, citando Hebreus 11:6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Que tipo de fé você tem? Você que nos visita, talvez você seja de uma outra confissão religiosa. Você fez parte ou faz parte de uma outra denominação. Por favor, permita-me perguntar para você, que tipo de fé você tem? Você tem um tipo de fé mercantilista? Você acredita que quanto mais você oferecer para o Senhor, mais Ele vai devolver para você? Você é daquele tipo que tem uma fé pragmática, não importa o que vamos ensinar, o que vamos pregar, não. O importa são as estratégias humanas, porque o importante é levar pessoas para a igreja. Talvez você é daqueles que realmente está aqui nessa noite e é adepto da fé eclética. Todos os caminhos levam a Deus, tudo é válido, tudo é bonito, tudo é bom, que maravilha. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você professa? Eu quero que você saiba que sem fé é impossível agradar a Deus, mas não pode ser qualquer tipo de fé. Não pode ser qualquer tipo de fé. Eu quero que você entenda, pare de dizer, eu tenho muita fé. Não é a quantidade que importa, mas a qualidade. Não é o quanto você crê, mas como e em quem você crê. Essa noite, o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer uma reflexão acerca da nossa fé.
Que tipo de fé nós temos professado? É aquela fé que só me leva para a igreja? É aquela fé que me coloca assentado num banco de igreja por 1h30, 1h40? É aquela fé que me faz ler de vez em quando um texto bíblico? É aquela fé que me faz assistir um programa evangélico? Aquela fé que me faz assistir The Chosen na televisão? É aquela fé que eu posso dizer para os outros, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. É esse tipo de fé que você tem? Pois o Espírito Santo de Deus está nos convidando a uma reflexão nessa noite, para que tenhamos a fé que Deus espera de nós. A sua fé é uma fé resiliente. Você é daquele que está com Jesus para o que deve é. Certa vez eu ouvi uma frasezinha boba, mas ela tem fundamento. A frase dizia assim: carregar Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus. Engraçadinha, né? Mas tem fundamento ou não tem? É a fé resiliente. É a fé que você diz: Senhor Jesus, não importa o que vai acontecer comigo, eu não vou te deixar e ponto final. E eu estou falando alto para o diabo ouvir mesmo. Não vou te deixar. É a fé resiliente. A sua fé é a fé submissa? Ou você realmente acha que tem o direito de determinar alguma coisa para Deus? Tem o direito de bater o pé e dizer: porque eu faço isso, porque eu faço isso, porque eu sou isso, eu exijo a minha bênção. Você tem esse tipo de fé no coração? A sua fé é uma fé prática. As pessoas, quando olham para você, elas dizem: você é diferente. Tem algo em você que eu não sei explicar, mas você não é como as outras pessoas. Você é diferente. Eu vejo, sua maneira de falar é diferente. A sua forma de vestir é diferente. Nunca vi você se alterar, nunca vi você dar um mau exemplo. Você é uma pessoa diferente. É esse tipo de fé que você tem? Pois são esses modelos de fé que Deus espera de nós. Eu quero orar com você nesse momento. Quero orar com os irmãos. Porque se porventura precisamos de uma correção no curso da nossa fé, essa noite o Senhor vai nos ajudar. Ele vai ajudar você a corrigir sua fé. Porque nós precisamos disso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar essa bela canção agora com o Ministério de Música, e daqui a pouquinho nós vamos orar. Vamos cantar nesse momento e aí nós vamos orar. Eu quero orar com você.